Olá, boa tarde. O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar e a Federação Espírita do Estado de São Paulo sente-se honrada com a sua audiência. Hoje nós trouxemos um assunto muito sério: dependência química e tratamentos. A palestrante é Alessandra Crisóstomo. Nós vamos verificar nesse primeiro bloco sobre vários tipos de drogas. Ela vai discorrer sobre o assunto com muita propriedade. Vamos assistir? O que são drogas? Drogas são substâncias que alteram o funcionamento do nosso organismo, e que não fazem parte dele. Ou seja, são substâncias que vêm de fora e que acabam por modificar todo o nosso organismo, tanto em termos biológicos, tanto em termos orgânicos, quanto em termos psicológicos e sociais. É considerado uma doença. Isso é muito importante que nós saibamos, porque existe um grande mito, uma grande ignorância a respeito da dependência química. Ele para quando ele quiser, é muito fácil, é muito tranquilo. Tem até uma questão de caráter, porque ele não liga para as pessoas, se ele quisesse, realmente seria mais fácil, com certeza, mas não é tão simples assim. Nós não podemos olhar a dependência química como uma doença simples. Ela é uma doença complexa, ela é uma doença que envolve várias questões, vários aspectos. Então, ela é uma doença que modifica a estrutura cerebral, porque ela modifica a ligação neuronal, ela modifica toda a vida da pessoa. Ela não é apenas uma doença cerebral, ela é, sem dúvida, mas não apenas. Ela causa alterações emocionais neste paciente e em todas as relações que ele faz parte. Então, falando um pouco em termos bioquímicos, todas as drogas de uso, todas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, todas elas agem num circuito cerebral chamado zona de recompensa, que existe no nosso cérebro. Quando essa substância, seja ela o álcool, a maconha, a cocaína, o crack, que é uma alteração dessa cocaína, uma modificação dela, o êxtase, enfim, qualquer uma dessas drogas, quando ela chega, através da corrente sanguínea, ou então através dos pulmões, quando ela é fumada, no caso da maconha e do crack, ao chegar no cérebro, ele atinge essa zona chamada zona de recompensa. Lá vai ser eliminada uma grande substância chamada dopamina. Essa dopamina, quando ela entra em contato com o nosso organismo, ela gera muito prazer, muito prazer. Por isso que é tão difícil tratar a dependência química, porque não tem a menor dúvida que o dependente químico sente esse prazer ocasionado por essa droga. Então, como funciona um tratamento? O tratamento, de uma forma muito simples, mas depois a gente vai especificar um pouco melhor, o tratamento visa uma alteração comportamental, emocional, social, onde se tenha prazer em outros aspectos. E não da droga em si. O que eu falo para os dependentes que chegam até nós, você tem que sentir prazer pela vida, sentir prazer em estar com seus amigos, sentir prazer em estar com a sua família, sentir prazer em ter um projeto de vida, sentir prazer em trabalhar, sentir prazer em estudar. Sentir prazer desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. E eles olham e falam, mas é possível? Claro que sim, claro que sim. Então, apesar de ser uma doença tão difícil, eu acredito que exista realmente esse tratamento. Não é um tratamento fácil, é um tratamento complexo, mas é um tratamento que, se for atendido em todos os seus aspectos, surte efeito. Surte efeito. Onde a pessoa vai sentir prazer em todos os momentos da sua vida.
Porque a droga, ela proporciona um prazer pequeno, um prazer muito curto, muito efêmero, muito rápido. E o que eu falo? Nós precisamos de prazeres a longo prazo. Prazeres em viver, prazer em estar com quem nós amamos, prazer em ajudar as pessoas, em encontrar a nossa missão. Então, a partir do momento que uma pessoa se relaciona bem, está bem aonde ele vive, com quem ele vive, fazendo o que ele faz, desde das primeiras horas do dia até a hora que ele dorme, estando bem consigo mesmo, estando bem com Deus, como não ser feliz? E todos nós merecemos ser felizes. Eu acredito nisso. E é muito importante que nós passamos a todos os dependentes, as suas famílias, essa esperança, porque o tratamento ele tem que vir recheado de muita esperança e de muito amor, além de muito conhecimento. Existem as drogas depressoras, tá? Então, dentre elas, o álcool. O álcool é um depressor, mesmo inicialmente ele causando uma certa euforia, né, uma certa descontração nos primeiros minutos, né, ele acaba, depois, gerando uma calma, uma paz e, muitas vezes, uma depressão, uma tristeza. Então, primeiro, muitos jovens, eles iniciam através do álcool, né, que é uma droga muito utilizada, lícita, né, ou seja, difundida de todas as formas. Por isso que é tão difícil tratar a dependência química, justamente por esse incentivo, muitas vezes, onde nós temos o álcool de uma forma muito acessível dentro das nossas casas, dentro da nossa sociedade, né? O que é muito complicado também, sempre perto de universidades tem muitos bares. Isso acaba, de uma certa forma, incentivando esse jovem e que está em formação, né? Que a sua personalidade ainda está sendo formada, a sua identidade ainda está sendo formada. Então, o álcool é um depressor perigoso, que causa muitos acidentes, muitas perdas em todos os aspectos. Existem os ansiolíticos, os hipnóticos, que são todos os medicamentos para a ansiedade. Hoje em dia, a nossa sociedade fala muito, né? Estou ansioso, preciso tomar alguma coisa para ficar mais tranquilo. É uma sociedade que precisa de respostas mágicas, né? Respostas rápidas. E um dos aspectos fundamentais do tratamento é que essas pessoas, que nós, como seres humanos, aprendamos a esperar, a ter perseverança pelas coisas, a buscar, e não simplesmente estalar os dedos e tudo aparecer à nossa frente. O tratamento também age nessa questão, né? Porque um mundo com tantos estímulos para um jovem, para uma pessoa ainda perdida, ainda sem uma construção de um caminho, ele muitas vezes ele precisa de algo para hoje, né? Não, eu preciso ser feliz hoje. Mas a felicidade é algo que se constrói. Não é algo que simplesmente está pronta. Nós precisamos trabalhar para isso, nós precisamos viver bem para isso. Então, o tratamento ele tem que agir, né, em termos sociais também, em termos emocionais, onde nós temos que ajudar aos dependentes a tolerar frustrações, porque é uma das grandes dificuldades de um dependente químico, é tolerar frustrações. E quem ensina a tolerar frustrações? É a família, é quem está perto. Quando eu falo família, não necessariamente laços consanguíneos, mas a família que o ama. Um amigo, um vizinho, alguém que está próximo, né, alguém que possa oferecer um acolhimento, porque eu percebo que as pessoas estão muito perdidas, muito desamparadas, e o tratamento tem que oferecer esse amparo. Tem que oferecer aspectos biológicos, porque muitas vezes nós precisamos entrar com medicação, né, principalmente para drogas tão potentes, e já num estado crônico.
nós precisamos de um tratamento emocional, claro, fortalecer a estrutura dessa pessoa, ensiná-lo a tolerar as dificuldades da vida. Nós precisamos ajudar a reconstruir os seus vínculos, que muitas vezes estão frágeis, por isso o tratamento da família é fundamental. Eu não acredito no tratamento da dependência química sem o tratamento da família. Não há como. Por quê? Porque nós estabelecemos relações. Nós não vivemos sós, nós somos seres eminentemente sociáveis, nós precisamos do outro. Então a família tem que estar próxima. Nós do IFL prezamos muito o tratamento da família, tanto na orientação familiar, que é fundamental, mas no tratamento nós precisamos reconstruir esses laços, esses vínculos, porque a família hoje, por toda essa correria que nós vivemos, as pessoas estão muito distantes. Dentro de casa elas estão não tão próximas, porque alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós fazíamos as refeições juntas. Nem que se fosse nem que se fosse um almoço, um jantar, um lanche da tarde. Hoje em dia não. Cada um faz o seu prato e vai para um cômodo da casa. Então, nós precisamos trazer aquela família tradicional de volta. Porque nós saímos de uma família tradicional para uma família moderna, mas que nós não soubemos fazer essa transição. Existe, sim, uma maior, vamos dizer, acessibilidade aos pais, muitas vezes, quando eles estão disponíveis, ok? Quando eles estão disponíveis, existe esse acesso. Mas será que essa família conversa? Será que essa família se olha? Será que os pais de hoje conhecem realmente os seus filhos, os amigos de seus filhos? Eles participam da vida desses filhos? Isso é muito importante. Questões básicas que antigamente era tão fácil e tão simples, tão natural. Hoje em dia, nós terapeutas familiares temos que resgatar isso e dizer quantas vezes por semana ou em que dia da semana você conversa com o seu filho. Você perguntou a ele como ele está? Você perguntou a ele o que ele precisa, se ele está feliz, o que ele deseja do futuro? Os pais falam, não. Então, a família é a grande protagonista desse tratamento. Tá? Então, voltando um pouquinho para as drogas. Tem os analgésicos, que são os remédios para diminuir dores, que hoje em dia também, qualquer coisinha, eu vou tomar uma Neosaldina, vou tomar um Dorflex. Por quê? Eu estou com dor de cabeça. Mas espera, você estava com dor de cabeça há 1 hora atrás? Não, então, vamos pensar, o que aconteceu? Você ficou chateado, você ficou brava com alguma coisa? As pessoas não fazem isso. As pessoas simplesmente tomam medicações. Isso não é tratar realmente o problema. É simplesmente tratar o sintoma. Então, nós precisamos ajudar essa sociedade a tolerar as dores. Porque faz parte da vida, faz parte do crescimento. Então, o tratamento, ele traz à tona essa questão. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E hoje em dia, um pequeno problema se transforma num caos. Por quê? Porque as pessoas estão desestruturadas. Então, o que eu faço na terapia? Eu tento ajudar essa pessoa a enxergar as soluções, as possibilidades, não ficar focada nos problemas. Porque problemas todos temos. Eu não estou aqui para minimizar, porque cada um tem o seu conflito, a sua dificuldade. Mas a forma com que nós olhamos para isso faz toda a diferença no tratamento. E os inalantes ou solventes, muitas vezes produtos químicos, produtos de limpeza que temos em nossas casas de fácil acesso. Isso também é muito perigoso. A cola de sapateiro, os esmaltes, todos esses inalantes são drogas. E todas elas
todas elas, sejam as depressoras, sejam as estimulantes, que eu vou falar agora, sejam as perturbadoras, todas elas têm um objetivo: fugir da realidade. E o que eu penso? Por que precisa fugir da realidade? Porque a realidade machuca. Então vamos modificar essa realidade, vamos olhar essa realidade com muita calma e com muita consciência e tentar modificar essa realidade e não simplesmente fazer de conta que não está acontecendo. Né? Por isso que é tão importante vivermos no mundo real, para não termos que fugir para uma fantasia, porque as drogas são fantasias, e quando se volta para o mundo real, se volta destruído. E é isso que eu falo muito. Vamos colocar na balança. Como que era a sua vida antes das drogas e como é a sua vida hoje? Né? Porque muitos ainda estão num estágio que a gente chama de pré-contemplação. Eles não se deram conta que todas as suas perdas foram ocasionadas pelo uso de drogas. Então nós dizemos a eles: você não percebe, mas como que você se comportava antes? O que aconteceu? Em que momento você se perdeu? Quer dizer, o tratamento, ele inclui essa percepção da realidade. Porque, como eu disse, como a nossa sociedade oferece muitos anestésicos, né? Não só as medicações, não só o álcool, não só as outras drogas, anestésicos que eu falo, são todos que estão em fácil acesso. Por exemplo, o consumismo. Né? As pessoas hoje, quando estão infelizes, elas correm ao shopping. Eu estou meio chateada, briguei com alguém em casa, eu vou fazer umas comprinhas e vai ficar tudo bem. Esses anestésicos, eles são, muitas vezes, arquitetados por uma máquina para que nos influenciem a trazer tudo isso para perto de nós como se fosse resolver os nossos problemas, e não resolvem, criam muito mais problemas. E a única forma de realmente lidar com as dificuldades é olhar para elas de frente, é buscar possibilidades, é pensar. É que hoje em dia as pessoas não querem pensar, porque pensar dói, né? Mas pensar liberta, pensar traz crescimento. Pensar e sentir são duas coisas, dois aspectos que têm que andar lado a lado. Sentir é fundamental, porque tudo no que nós fazemos tem que ter muita energia. E hoje em dia a gente percebe muitos jovens desmotivados, fazendo tudo por fazer. Vamos olhar as possibilidades, vamos olhar tudo de bom que existe, não só para os problemas, porque se a gente olha para os problemas, a gente fica pequeno, mas se a gente olha as soluções, a gente cresce. Agora falando um pouco das drogas estimulantes. A cafeína, o cafezinho de todo dia, dos nossos dia a dia, das nossas manhãs, em família, ok? Tem que fazer parte. A cocaína, o crack, que são estimulantes, ouvimos falar muito difundidos, jovens cada vez com menos idade, tendo acesso a essas drogas. Muitas famílias, por desconhecimento, por desamparo, de uma certa forma, tá? Muito entre aspas, mas estimulando, porque eu escuto muitas mães falando assim: olha, eu fui até o traficante comprar a droga, porque eu prefiro comprar do que o meu filho ir até lá. Então as famílias estão muito perdidas e elas estão de alguma certa forma estimulando. Então as famílias têm que conhecer, por isso que um espaço como esse é tão importante, trazer o conhecimento, porque o tratamento inicia-se através do conhecimento. Mesmo no IFL, mesmo no meu consultório, eu dou uma mini palestra para o jovem, porque o conhecimento que eles têm são muito errados, porque eles falam assim: a maconha é leve, maconha é natural, não pega nada. Vem de uma planta. Eu falo, a cocaína também, o crack também vem de uma planta, muitos venenos também,
Então, eles não sabem, né? Eles não têm esse conhecimento científico, técnico. Traficante, eles não oferecem drogas para os filhos, eles oferecem para os filhos dos outros, para os deles não. E eu falo para eles isso, eles ficam tudo espantados. Falo, você vê, você não sabia disso, sabia? Não, não sabia. Então, por quê? O que está acontecendo na tua vida? O que você precisa? Então a gente começa a pensar, começa a trazer todas essas questões. E olha, o que eu posso dizer, já adiantando até outros slides, a dependência química é a dependência dos vínculos. É assim que eu chamo. Isso é uma denominação minha, mas eu tenho percebido que em todos esses anos de experiência, tanto no consultório quanto no instituto, nunca chegou até mim um dependente feliz. Ninguém consome drogas está feliz. Não faz sentido. Não faz sentido. Ele pode até iniciar por experimentação com os amigos, sim, porque os jovens eles são extremamente suscetíveis, fáceis, né? São frágeis demais. Mas eles continuam usando drogas se eles estiverem infelizes, porque se eles tiverem uma vida boa, se essa família, se esses amigos, se esse contexto social mostrar a eles e fazer sentido dentro deles que a vida é boa, eles não continuam. Fala assim, uma pessoa feliz com a sua vida social, pessoal, familiar, profissional, usa droga? Claro que não. Né? E as anfetaminas, que são outras drogas estimulantes. Né? Eu tomo essa medicação, né, principalmente quando se está fazendo dieta, os tratamentos para emagrecimento são prescritos anfetaminas. Justamente para quê? Para acelerar o sistema nervoso central, né, onde a pessoa, muitas vezes, não consegue o quê? Pensar. E o tratamento vai exatamente no contrário. Nós temos que pensar, porque para resolver os problemas, nós temos que pensar. Então, vocês percebem que todas essas drogas, sejam elas estimulantes, depressoras e perturbadoras, todas elas buscam o quê? Tirar da realidade. Todas elas. Então, o fumo e o álcool são drogas, né? Não são proibidas, são drogas lícitas, são drogas perigosas, principalmente, tá? Tanto uma como a outra, mas o álcool, ele tem provocado muitos acidentes, muitas vítimas do álcool. E parece que é tão simples, ela é tão sem grandes consequências, elas estão nas nossas geladeiras, nas nossas casas, como se fossem sucos, e não são. E a família precisa instituir uma cultura da saúde, uma cultura do amor, não uma cultura da droga. Né? E as drogas perturbadoras? O LSD, né? Os cogumelos são chás, que muitas vezes também tiram dessa realidade, o chá de Santo Daime, utilizado em tantos rituais, né? Também é uma droga, também perturba o sistema nervoso central desse jovem. Inclusive, eu atendi lá no IFL um rapaz que fazia uso desse chá de Santo Daime. Ele falava, nossa, mas quando eu tomo chá, é como se eu colocasse para fora, né? E ele realmente põe para fora uma coisa tão ruim de dentro de mim, ele fala, eu me sinto tão bem. Eu falo, mas por que você não pode colocar algo para fora de uma outra forma? Conversando, se relacionando, praticando atividades físicas, orando, interagindo. Então, o que a gente percebe é que falta encaminhamento no tratamento da dependência química, tanto por parte dos dependentes quanto por parte das suas famílias. E a maconha, né? Que é dita como uma droga leve, mas é uma droga sutil, é uma droga tão perigosa quanto as outras. Porque ela vai degenerando os neurônios aos poucos. Ela vai destruindo a vida da pessoa aos poucos. E ela gera uma síndrome chamada síndrome amotivacional, onde o jovem perde a motivação pelas suas atividades. Isso é muito perigoso. Muito perigoso.
E ele não se dá conta. Ele não percebe que as perdas que ele está sofrendo são ocasionadas pelo uso da maconha. Porque ela não é uma droga como o crack, que devasta imediatamente. Ela é mais sutil. Ela é mais vagarosa. Então, esse jovem vai perdendo a vontade de estudar. Então, ele chega atrasado, ou no colégio, ou no trabalho. Ele muda o grupo de amigos. Então, todas essas questões têm que ser ditas. Devem ser ditas, devem ser discutidas. E a família também precisa conhecer. Ok? Então, como eu falei, a dependência química é uma doença biológica? Sim, porque é uma doença cerebral. É uma doença psicológica? Sim, porque ela modifica todas as emoções, os pensamentos, os sentimentos e o comportamento desse jovem. E o tratamento tem que atuar também nessa questão. É uma questão social? Sim, ela é de contexto social. Então, a partir disso, o tratamento, as abordagens terapêuticas são olhando os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, familiares, quando eu falo de sociais, familiares e espirituais. Porque existem fases até chegar na dependência química propriamente dita. Existe o uso, existe o abuso e existe a dependência. Então, é uma escalada. Primeiro, o uso. A pessoa começa tomando socialmente, com os amigos, de uma forma lúdica, recreativa. Esse é o uso. O abuso é quando ele já começa a perder alguns horários, o repertório de atividades diminui, o grupo de amigos já acaba se modificando. Aí ele já está no abuso e ele não se dá conta. E a dependência? A dependência é o último estágio. A dependência é quando já tem perdas. Perdas sociais, perdas familiares, perdas profissionais, perdas educacionais. Então, como nós não sabemos quem vai e quem não vai se tornar dependente químico, a melhor coisa é evitar, é prevenir. Por isso que é tão importante as escolas trabalharem com a prevenção. Isso é fundamental. Todos nós estamos gostando muito, mas nós precisamos ir para um intervalo e voltamos já já com vocês. Adquira a Gênese, um dos livros codificados por Allan Kardec. Nele, você encontrará explicações de alguns fenômenos sobrenaturais, tais como aparições, transfigurações, curas e muito mais. Todos os 150 títulos das edições FEESP estão sendo vendidos ao preço de atacado em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Voltando ao programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com a psicóloga Alessandra Crisóstomo, falando sobre dependência química e tratamentos. Curiosidade. Muitos jovens iniciam através da curiosidade, mas continuam se não têm uma vida feliz. Se tiver uma vida feliz construída em cima de felicidade, de amor, de boas relações, de projetos de vida positivo, porque o tratamento inclui a construção de um projeto de vida é fundamental. Nós precisamos ter um norte, nós precisamos ter algo além, nós precisamos querer. Eu acho que o jovem de hoje quer pouco, Ele quer muito pouco. Muitos não sabem. Estão tão perdidos quanto. E a família precisa ajudar esse jovem a encontrar o seu caminho. Por isso que é tão importante a família estar junto. Como eu vou saber direcionar o meu filho se eu não conheço meu filho? Se eu não sei o que ele gosta? Se eu não conheço as aptidões dele? Então, é fundamental estarmos próximos aos nossos jovens. E elas dão mais coragem? Dão. Elas dão mais coragem, principalmente para aquele jovem tímido, introspectivo, fechado. Quando ele consome algum tipo de droga, ele cresce.
E aí eu falo para ele, você precisa de droga para crescer? Você precisa de droga para ter coragem? Aí ele fica meio, é por isso que eu uso. Então, vamos ter coragem de verdade? Vamos construir um jovem corajoso, forte, batalhador, guerreiro de verdade? O que você acha? Eu estou com você. Aí ele fala, mas a senhora acha que dá? Eu falo, eu não acho, eu tenho certeza. Mas você precisa fazer tudo muito direitinho. O tratamento é muito sério, mas ele é muito possível. Como eu disse, desde o início, é fundamental nós acreditarmos em tudo que nós fazemos. E lá no IFL a gente acredita muito que é possível. Possibilitam a fuga de uma realidade que machuca. Como eu disse, ninguém consome drogas e está feliz. Ele está vivendo uma realidade que machuca. Vamos transformar essa realidade? Nós estamos aqui para isso. E nós temos que nos disponibilizar, que eu acho que falta muito isso nesse mundo contemporâneo. Porque parece que as pessoas estão muito distantes. Não é um problema do outro. Não é um problema do outro. O outro é meu semelhante. O problema dele é o meu problema. A dificuldade dele é a minha dificuldade. Porque parece assim, não, eu vou ajudar quem está perto. Não, eu vou ajudar a todos que precisarem. A todos que necessitarem. Nós precisamos reconstruir essa rede de solidariedade para nós tratarmos a dependência química como ela precisa. E os fatores de risco? Existem inúmeros fatores de risco, em várias áreas, na área pessoal, na área social e na área familiar. Então, muitas vezes, nós acabamos até incentivando porque não conhecemos. Então, vamos conhecer um pouquinho os fatores de risco. Um jovem que tem baixa autoestima, ele é uma presa muito fácil para o uso de drogas. Um jovem que se isola socialmente, por isso que nós temos que incentivar esse jovem a estabelecer relações saudáveis, relações duradouras, relações com jovens que têm um rumo na vida. E para isso, a família também precisa ter um norte, ter uma missão. O que eu falo para muitos pais, vocês incentivam os seus filhos a estudarem? Sim, mas vocês estudam? Vocês leem? Não. Vocês têm que ler. Né? Porque você aprende muito mais com o que você vive, do que você vivencia, do que o que você ouve. Então, os pais têm que ser modelos de amizade, de estudo, de trabalho, de solidariedade, de amor, de espiritualidade. Se houver isso dentro da família, esse jovem não vai precisar procurar droga. Não vai. Ok? Aceitação de regras. O jovem não aceita regras sociais. Por quê? Porque ele tem que aprender regras dentro de casa. Os pais têm que aprender a dizer não. Mas eu amo meu filho. Ótimo, se você ama seu filho, diga não para ele, antes que a sociedade vai dizer de uma outra forma, muito mais perigosa. Não tenha medo de frustrar o seu filho. E os pais de hoje têm medo de frustrar o filho. Mas se eu falar não, será que ele vai gostar de mim? Claro que vai. Ele tem que gostar de você dizendo sim e dizendo não. Não é? Então, a não aceitação de regras, que inicia-se dentro de casa, acaba se proliferando fora também, nos contextos sociais. Porque esse jovem não vai conseguir ouvir o não do seu chefe. Não vai saber que tem horários, que tem regras, que tem disciplinas, que tem limites, que tem hierarquia. Tudo isso ele aprende dentro de casa. Por isso que o tratamento familiar é tão necessário. Para que essa família aprenda a funcionar como uma família. Porque não é tão simples no mundo que nós vivemos de tantos estímulos negativos. Fatores genéticos. Predisposição genética também é um fator de risco. Por isso que em famílias de alcoolistas ou de outras drogas, né? Porque é muito importante a gente deixar claro que a forma correta, né, de nós falarmos sobre a dependência química é álcool e outras drogas, e não álcool e drogas. Porque parece que o álcool não é droga. Porque é utilizado esse termo de forma errônea.
É álcool e outras drogas. Ok? Então, quem já existe dentro da família um alcoolista ou um dependente de maconha, cocaína, crack, esse jovem tem que ficar longe, porque ele já possui uma predisposição. E dentro, né, de um contexto social favorável, a chance dele se tornar dependente químico é muito grande. E a baixa tolerância à frustração, como eu já disse, também é um fator de risco. E na área social, o baixo envolvimento com os estudos. A família tem que incentivar esse jovem a estudar. De que forma? Explicando para ele, conversando com eles, e a família também tem que estudar. Os pais também têm que ler. Sempre. Tem que se interessar pela vida. Não é só o filho, é toda a família. Porque o filho absorve todo esse contexto. O envolvimento com as atividades ilícitas, né, que são com as drogas ilícitas. Esse jovem, muitas vezes, acaba roubando de dentro de casa e fora de casa. Então, a dependência química ela está muito próxima, né, a um ato infracional. Né? Por isso que existe também toda essa questão de... esse drogado, né, que é o que falam, e o termo correto é drogadicto, né, ou adicto. É um sem vergonha, não tem caráter. Por isso que se confunde tanto com falta de caráter. Também por essas atividades ilícitas. Mas nós temos que tratar a dependência química como uma doença. É fundamental nós olharmos para os dependentes como pessoas doentes que precisam de ajuda. Os amigos usuários de droga ou com comportamento inadequado. Esse é um fator de risco também. Porque muitos jovens chegam para mim e falam assim, mas todos os meus amigos usam drogas. Por isso que eu uso. Falo, não. As pesquisas mostram que não. Os teus amigos podem usar drogas, mas a maioria dos jovens não usam drogas. As pesquisas mostram que não é assim. Então, você vai ter que ter amigos que não usam drogas. Porque uma das primeiras leis, evite hábitos, lugares e pessoas. Você vai ter que evitar esses amigos, né, bem entre aspas, porque não são amigos. Você vai ter que evitar esses lugares onde você costumava se reunir e usar droga. E vai ter que evitar os comportamentos de risco. Então, nós temos que também conhecer qual é o comportamento que leva esse jovem a usar drogas. Muitas vezes a falta de vínculos, muitas vezes a falta de projeto de vida. Por isso que o tratamento é tão complexo. As propagandas de incentivo ao consumo, porque nós somos, né, robotizados muitas vezes por essa sociedade a comprar, a consumir. Parece que para ser feliz a gente tem que estar sempre reunido com os amigos bebendo. Por quê? Felicidade não é isso. Felicidade é eu estar junto. Tomando minha água, tomando meu suco, tomando meu refrigerante, mas estando junto. Isso dentro e fora de casa. A pressão social para o consumo, como eu disse, e a falta de oportunidade de trabalho e divertimento. Essa é uma questão importante, porque a sociedade tem que estar junto, tem que se reunir, para que esse jovem tenha oportunidades de esportes. Né? Porque muitas vezes as escolas, algum tempo atrás, existia a escola da família, né? Em que as escolas abriam aos finais de semana. Essa era uma ação muito positiva. É uma pena que isso não tenha acontecido. Então, nós precisamos resgatar aqueles campinhos, aquelas pracinhas. O jovem precisa praticar esporte. O esporte ele libera uma série de substâncias que causam prazer, porque esse jovem está cheio de energia, ele precisa descarregar essa energia de forma positiva. Né? E diversão, claro que sim, porque eles falam assim, então eu não vou poder me divertir? Claro que vai poder se divertir, todo mundo tem que se divertir. Só que, como você vai se divertir, que é a questão. Você vai passear, você vai viajar, você vai estar com seus amigos, você vai estar com as suas famílias, você vai ter uma visão de futuro. Para isso, você não precisa usar droga, porque droga não é diversão para ninguém. Então, a gente precisa desassociar, apesar de, como eu disse, droga causar prazer, né, ter prazer, nós temos que desassociar, nós temos que começar a associar prazer
a outras atividades que não o uso de drogas. Isso faz parte do tratamento, inclusive. Área familiar. A família tem que ter muito envolvimento afetivo. Tem que dizer para o filho que o ama. Isso eu também pergunto para muitos pais. Quantas vezes por dia você diz para o seu filho que você o ama? Eles falam, mas é tão óbvio. Eu falo, óbvio para quem? Tem que falar. Tem que falar, filho, eu estou aqui. Filho, eu te amo. Filho, você é maravilhoso. Filho, você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você tem capacidade infinita. São coisas simples, mas que não são feitas. São palavras simples que não são ditas. Esses jovens, muitas vezes, não se sentem amados, porque presentear os jovens com bens de consumo não é sinônimo de amor. Não é. Então, a família precisa desmistificar isso. Sinônimo de amor é estar junto. Eu estou com você. E é isso que a família tem que trazer para dentro das suas casas. Um ambiente familiar problemático. Por quê? As famílias estão muito perdidas, muito desestruturadas, muito desorganizadas. E isso faz com que muitos integrantes não queiram voltar para casa. Por isso que o tratamento familiar é tão importante. Nós vamos ensinar a família a se comunicar. Porque muitas vezes a gente não sabe se comunicar com quem está perto. Então a gente precisa transformar esse lar num lar gostoso, afetivo, em que todo mundo queira voltar, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de estudo. É esse lar. E não é tão difícil, porque tem muita gente que fala, nossa, mas será que isso é possível? Isso é utópico? Não, claro que não. Claro que não é. Só que cada membro da família tem que fazer a sua parte. Isso é fundamental. Porque muitas vezes o dependente químico é visto como o representante do sintoma. É ele. O problema é ele. Não é. O problema são as relações. Por isso que nós temos que tratar as relações. Todas elas. Tá? O que a gente costuma falar, eu sou terapeuta individual e sou terapeuta familiar sistêmica. Sistêmica vem da teoria geral dos sistemas, onde a gente diz que o dependente, ele está representando, ele está emergindo com um sintoma, que poderia ser uma depressão, poderia ser um transtorno bipolar, que poderia ser qualquer outro tipo de compulsão, ele está emergindo com um sintoma, que é da família. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente acaba jogando muita coisa em cima só do dependente. Ele é responsável, sim, pelo tratamento, mas em um sistema onde todos nós nos relacionamos, todos nós somos responsáveis. Por isso que é importante dividir esse pacote. Eu não estou falando de culpa, porque ninguém tem culpa. A gente só fala de culpa quando você sabe que você está fazendo algo de errado e continua fazendo. Eu falo de responsabilidade. A família tem que dividir a responsabilidade. Por isso que não é apenas orientação familiar, que eu vejo em algumas clínicas ou centros de tratamento que tem a orientação familiar. Ok, indiscutível, fundamental. Mas é necessário também o tratamento da família. É mais do que simplesmente orientar. Então, uma educação familiar frágil também é fator de risco? Também. O consumo de droga pelos pais, como eu disse, os pais têm que ser exemplos, referências positivas, sempre, de trabalho, de estudo, de consumir o quê? O necessário. Nós temos que, antes de consumir qualquer coisa, pensar assim, eu preciso disso? Porque hoje em dia parece que as pessoas consomem sem pensar. Saiu o iPhone 6, que já vai sair. Eu preciso ter. Se eu não tiver o iPhone 6, eu vou estar infeliz. Não é assim? Muitos jovens pensam assim. Por quê? Porque os pais incentivam isso. Então, pensar assim, eu preciso disso para ser feliz? A minha felicidade está nesse aparelhinho? Se tiver, é melhor eu procurar ajuda. Não só psicoterapêutica, mas de um amigo, de um conselheiro, ou mesmo de um terapeuta. Eu preciso procurar falar sobre isso. Porque se a minha felicidade é um aparelhinho pequenininho, em que eu levo para cima e para baixo, e sem ele parece que eu não existo,
Eu estou com um problema sério. E os filhos percebem isso, os pais consumindo. Ai, aquele carrão, né? Vai me dar poder, todo mundo vai me respeitar quando eu estiver com esse carro. Você vai ver, ninguém me segura. Isso é terrível. O que os pais estão passando para os filhos? Filho, se você não tiver as coisas, você não vai ser ninguém, você não vai ser respeitado. Então isso tudo tem que partir dos pais, né? Esse exemplo de simplicidade. Ser feliz é muito simples, a gente que complica demais. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter muitos bens, né? Importantes, vamos dizer, bens necessários. Nós precisamos sim, precisamos de uma casa, precisamos ter as nossas necessidades básicas supridas, claro que sim. E merecemos passear, merecemos viajar, mas nós não podemos viver exclusivamente para isso. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Né? Viajar é um complemento de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, de muito merecimento. Ter um bem de consumo é porque eu mereço esse bem e ele vai ser útil. Não, ele vai me proporcionar poder. O que tem que proporcionar poder a nós é a nossa vida. E uma coisa muito importante na família, nós precisamos equilibrar entre pertencer e autonomizar. Isso é fundamental. O que vem a ser isso? Essa criança, depois esse jovem, depois esse adulto, ele precisa pertencer? Sim. Ele precisa se sentir acolhido? Sim. É necessário. Por isso que a comunicação, o amor, o vínculo é tão fundamental. Só que essa família precisa dar autonomia também a esses jovens, porque tem dois tipos de famílias patológicas. As famílias que estão muito grudadas, que são as famílias simbióticas, onde, imaginem assim, está todo mundo grudado como uma massa, ninguém consegue crescer. Ninguém consegue se olhar e ninguém consegue olhar para o outro. Então, tem muitas famílias em que não permitem que os seus filhos cresçam. Por isso que o tratamento da família é tão importante. Ela vai mostrar para esses pais que, sem querer, ok? Sem intenção, mas ele está coibindo esse jovem do seu crescimento natural. E tem uma outra família que também é patológica, que também é nociva. É aquela família que dá liberdade demais, e o jovem não sabe o que fazer com essa liberdade. Liberdade é algo que se constrói a partir da responsabilidade, a partir de vencer os desafios. Então, tanto as famílias que estão grudadas demais, quanto as famílias que estão apartadas demais, soltas demais, onde ninguém se conhece, ninguém conversa, onde você pergunta para o pai, onde está seu filho? Sabe que eu não sei? Ele falou que ia sair com um amigo. Que amigo? Eu também não sei. Está aí no mundo, está vivendo. Né? Tanto essa família quanto a outra são famílias patológicas. Qual é o ideal? É o ideal que equilibra entre pertencer e dar autonomia. Dar autonomia mediante o crescimento e mediante a responsabilidade. Se esse jovem for mostrando que ele é responsável, que ele está tendo uma vida saudável, essa família tem que dar essa liberdade. Mas para isso, essa família, esse pai, essa mãe tem que estar bem. Porque muitas vezes, sem querer novamente, essa família prende esse jovem porque o casal não está funcionando bem. Né? Porque, antes de ser família, existe um casal. Existe, né, uma parceria, uma conjugalidade. E nós temos que olhar para as nossas relações. Será que essa esposa ela está feliz no seu casamento? Será que esse marido está feliz no seu casamento? Porque senão ela não vai deixar o seu filho crescer. Por isso que a terapia de família é tão importante, ela vai perceber isso e vai tratar inclusive esse casal. Olha que maravilha. Terapia de família, terapia individual e terapia de casal. Vem tudo num combo só. A drogadição, como eu falei, isso é uma intitulação minha. É a doença dos vínculos. Se os vínculos forem tratados de forma efetiva e positiva, a gente trata a dependência química. E agora falando do tratamento. Nós do Instituto, nós temos 2 planos de tratamento. Um ambulatorial, que é aqui na nossa sede, na Rua Asdrubal do Nascimento, 454, né,
que eu estou lá todas as sextas-feiras, prestando atendimento tanto aos dependentes quanto aos familiares, né? E o tratamento de regime de internação, que é na CAM, a nossa comunidade, né, comunidade de apoio mútuo, que fica em Juquitiba. Nós temos 46 anos trabalhando na dependência química, tenho o maior orgulho de trabalhar nessa casa. Para mim foi um grande presente de Deus, assim, poder fazer parte dessa família IFL. Nós fazemos nosso trabalho com muito amor. Esse instituto não tem fins lucrativos, né? Nós apenas necessitamos de ajuda para que nós possamos, né, pagar os nossos profissionais. Muitas vezes, quem pode pagar, quem não pode, não paga. Mas nós temos uma equipe multidisciplinar, uma equipe muito competente, né? E nós precisamos custear isso. Mas quem pode nos ajuda e quem não pode, nós doamos o nosso trabalho. Então, para o tratamento aqui na sede, o tratamento ambulatorial, é feito um encaminhamento para o psiquiatra, tanto na rede pública. Se a pessoa tiver um plano de saúde, a gente encaminha ao psiquiatra, porque a gente precisa de uma avaliação psiquiátrica, né? Porque precisa tomar medicações, então a pessoa já vem para o tratamento, né? Inicia o tratamento, já começando com o tratamento psiquiátrico. Nós oferecemos um tratamento psicoterápico individual e em grupo, né, e familiar também, a partir do olhar sistêmico, né, que nós colocamos aqui, que são formadas por componentes biológicos, psicológicos, sociais. É uma doença multifatorial e a gente trata a dependência como tal. O nosso plano terapêutico envolve tanto o pensamento sistêmico, esse pensamento complexo. O que vem a ser isso? Nós tratamos questões sociais, familiares, pessoais, profissionais, reconstruímos projetos de vida. Temos a terapia cognitiva comportamental, nós tratamos as habilidades, nós ajudamos esse jovem a enfrentar a vida de uma forma racional, de uma forma consciente. Temos um plano de prevenção à recaída, temos a orientação e tratamento familiar e temos o incentivo à espiritualidade sempre. Por isso que nós estamos aqui. Não dá para tratar a dependência química se não tivermos uma espiritualidade. É fundamental, porque nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Ok? Nós temos reuniões com grupo de ajuda mútua, nós temos os emocionais anônimos, fazemos um redirecionamento, temos yoga, massoterapia, oficinas de pintura, de artesanato. Inclusive, se existirem aqui, ou se vocês conhecerem arteterapeutas, musicoterapeutas, professores de informática que possam ceder o seu trabalho, né, para que a gente possa continuar com essa ideia de múltiplas terapias, será muito bem-vinda. Porque nós temos vários computadores e precisamos de pessoas para doarem esse trabalho, né, para o IFL. E reconstruímos projetos de vida. Eu ajudo a montar currículo, inclusive. Porque muitos jovens falam, eu quero trabalhar, mas não sei montar currículo. Vamos montar junto. Isso faz parte também. A equipe, né, psicólogas, no caso sou eu, né, tem mais uma psicóloga chamada Isabel, mas ela está na CAM, terapeuta familiar, terapeuta comunitário, terapeutas ocupacionais para todas essas atividades, e nós temos a intenção de termos estagiários de psicologia, né, que eu pretendo trazer lá da Universidade de Guarulhos, onde eu dou aula. E de outras universidades também, claro. As outras atividades, nós ministramos cursos 2 vezes ao ano, né, falando sobre a dependência química, fazemos palestras, no caso essa daqui também, divulgando o nosso trabalho. E na CAM, o tratamento dura 6 meses, inicialmente, que pode ser prorrogado mediante reunião de equipe e necessidades que esse interno tenha. Lá nós temos uma psicóloga, nós temos psiquiatra, um auxiliar de enfermagem, um coordenador terapêutico, um cozinheiro, um educador físico. Vamos ter terapeuta ocupacional, né? Temos intenção de montarmos oficinas, porque também faz parte do tratamento. E uma nutricionista.
As terapias lá, nós temos o atendimento psiquiátrico, temos o serviço de enfermaria, terapia individual e grupal com a nossa psicóloga, orientação e tratamento familiar, que no caso vai ser feito aqui na sede, uma vez por semana, comigo. Temos a laborterapia, que é a terapia através do trabalho, como eu falei, nós temos que trabalhar, né? A vida faz parte dela, nós precisamos ter atividades, e lá na CAN eles têm que trabalhar, eles limpam a casa, eles cuidam da horta, eles cuidam da cozinha, porque nós pregamos a disciplina, a ordem e o trabalho. As oficinas, tudo com muito amor, tá, gente? Vamos ter as oficinas de pintura, argila, artesanato, atividades físicas, atividades de leitura, vamos ter as reuniões de partilha, as reuniões dos 12 passos que nós temos aqui, né, que são as reuniões de apoio, as gincanas, vamos ter atividades recreativas também, mas sempre com um projeto terapêutico. O programa de reinserção, vamos fazer parcerias com empresas, isso é muito importante, vamos ajudar esse jovem, né, não apenas no tratamento da dependência, mas no tratamento da vida. A família, a importância da família no tratamento, eu coloquei aqui que todas as dificuldades que possam existir, ainda assim a família é o bem mais precioso, né? Nós temos falar não só da parte biológica, mas da parte dos amigos, e nós temos que resgatar os vínculos com essa família, isso é fundamental. Aqui eu coloquei, falando do nosso tratamento, que vai ser aqui na nossa sede, com dias e horários, o tratamento para a família, orientação e tratamento. Por que tratar a família? Como eu disse, as relações estão conflituosas, precisamos de regras, precisamos de fronteiras, temos que reestruturar os laços. Acolhimento, cuidado e amor, isso é fundamental. E assim, eu finalizo a minha apresentação. Com esta palestra, nós esperamos ter atingido os objetivos a que nos propusemos, de ajudar você a procurar um caminho e um sentido para a sua vida. Estaremos sempre à sua disposição pelo silviapuglia@fiesp.org.br. Uma boa tarde e até a próxima semana aqui na TV Aberta.